portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Feliz sábado, Nova Semente. A gente está aqui para adorar o nome do Senhor. Eu convido você a se levantar para juntos conosco convidar o Rei da glória para estar aqui com a gente. Afinal, Ele está aqui e essa vai ser uma tarde de louvor e de adoração repleta da presença dEle. Então se entregue em louvor e adoração e cante junto conosco para esse Deus que é digno de todo louvor, de toda honra e glória. Cante conosco assim. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. E os homens perguntam assim: quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? E as mulheres respondem: quem é o Rei da glória? Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Mais uma vez, quem é? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Nas batalhas, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Maranata, Nova Semente. Vamos de novo, Maranata, Nova Semente. Amém, essa é a nossa maior esperança. Vamos cantar disso. Tu és todos juntos. Tu és a minha luz.
Maranata, igreja. Maranata, ora vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, Maranata, ora vem. Mais uma vez, todos juntos. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja vosso Deus. Nós chegamos num momento muito especial, é o momento da oração. E eu trouxe aqui para nós refletirmos um dos meus textos prediletos. É o Salmo 42. Quero compartilhar aí com vocês. Diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Clamarei e me verei perante a face do meu Deus. Eu quero destacar duas palavras emblemáticas. A primeira é uma corça. É que quando o salmista escreveu estes versos, a corça era um animal muito caçado, muito procurado. Então era um animal que vivia fugindo, ou melhor, lutando pela vida, lutando para sobreviver. A segunda palavra, que também é emblemática, é a palavra suspira. Ela descreve a experiência de alguém que está ansiando, buscando, olhando para qualquer lugar, olhando para algum lugar, um refúgio, onde possa assim estar tranquilo para recuperar o fôlego e matar a sede. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu assim, nessa experiência, correndo, lutando pela vida, lutando pela sua vida, buscando um lugar tranquilo em que você pudesse respirar tranquilo, recuperar o fôlego e matar a sede? Essa também é uma experiência da nossa vida, não é? Vira e mexe, a gente entra em conflitos. Vira e mexe, nós estamos preocupados para manter a nossa vida, lutando pela nossa vida. Vira e mexe, as preocupações, elas chegam até nós. E nós estamos assim, buscando um lugar tranquilo para respirar e para matar a sede, para saciar a nossa alma. Esse salmo, ele levanta algumas questões. E uma delas é: qual é o essencial
da vida, ou qual que é o essencial na vida diante dos problemas? Qual que é o essencial quando nós estamos lutando por uma sobrevivência? Qual é o essencial da vida quando nós estamos lutando com uma preocupação? Qual é o essencial da vida quando nós estamos assim desestabilizados emocionalmente? Qual é o essencial da vida? E o Salmo 42 também responde. Ele já começa desse jeito, na verdade. Ele diz assim, olha, Senhor, assim como a corça, ela suspira pelas águas, por um lugar tranquilo, onde ela possa recuperar o fôlego e matar a sua sede, a minha alma tem sede de ti. Em outras palavras, dê ao salmista, a Deus, e ele vai estar diante das adversidades tão satisfeito como uma corça, buscando um lugar tranquilo para recuperar o fôlego e para matar a sua sede. O essencial da vida diante de um problema, diante de uma dificuldade, é o próprio Deus. Eu gostaria de convidar você para ajoelhar-se comigo, os que podem. Vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Deus. Todo-Poderoso, te agradecemos, Deus, porque o nosso lugar de descanso, o lugar onde nós podemos saciar a sede da nossa alma, na verdade não é um lugar, é uma pessoa, é o Senhor. Nós te louvamos por ser o nosso lugar de refúgio. Ó Deus, quando a alma descansa em si mesma, ela afunda, ela se desespera. Mas a alma daquele que confia, que descansa confiante no Senhor, encontra alicerce seguro onde pode recuperar o fôlego, onde pode saciar a sua alma. Eu quero entregar cada preocupação abrigada no coração e na mente dos teus filhinhos neste momento. Cuida, Deus, das preocupações da vida, das preocupações que nos alcançam pela nossa família, por pessoas que nós amamos. E enquanto estes pedidos não são atendidos, que o Senhor nos dê de Ti mesmo, que o Senhor nos ajude a encontrar o fôlego que precisamos, que o Senhor nos dê a saciedade que necessitamos. Ó Deus, distante de Ti, nós não podemos viver. Na realidade, distante de Ti nem vale a pena existir. Então escuta o nosso clamor, porque assim como o salmista, mais que o ar que nós respiramos, nós precisamos de Ti. Em o nome de Jesus, amém. Pode se levantar, nós vamos louvar juntos. Preciso do teu perdão.
Não podemos viver sem Ele. E sem Ele não vale a pena. E Ele escuta o nosso clamor. Declare isso. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de Ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Pode aplaudir a isso. Precisamos do Senhor, né? Pode se sentar. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já fui infiel a Deus, porque eu saí da presença dEle por alguns anos na minha vida. E quando eu decidi voltar para os caminhos de Deus, eu enfrentei uma batalha muito grande, uma batalha espiritual muito grande. E um dia, orando para Deus, eu falei: eu não sou capaz de vencer isso aqui sozinha. Então o Senhor precisa me mandar uma pessoa para me ajudar, porque eu não estou tendo mais forças. E eu estava fazendo uma viagem e fui fazer um passeio de barco em Paraty. E nesse passeio de barco eu sofri um acidente, uma tábua bem grande mesmo, capaz de me matar até. Saltou do barco, voou e veio voando na minha direção. E tinha uma senhora no barco, e depois que aquela cena aconteceu, ela veio do meu lado e falou assim: Deus está te chamando de volta. Deus quer você na presença dEle. Não espera mais não, volta. E a gente trocou o WhatsApp, e durante alguns meses, aquela senhora, ela foi Jesus na minha vida. Jesus trabalhou através dela, e ela se permitiu, ela permitiu que Deus trabalhasse através dela. E quando a gente fala de fidelidade, a gente fala de amor. E quando a gente fala de amor, a gente fala de cuidado, a gente fala de dedicação, a gente fala de tempo. Deus coloca pessoas na nossa vida para que a gente ajude, para que a gente seja ajudado também. Quem é essa pessoa na sua vida? É um amigo? É um relacionamento? É um chefe que te apoia? É um funcionário seu? Eu queria que a gente refletisse sobre isso, porque já tem alguns anos que a gente tem essa amizade e a gente se cuida mesmo de longe, porque a gente não mora na mesma cidade. E eu vejo Jesus na nossa amizade. E quando a gente fala em fidelidade, em ofertar, em doar as nossas ofertas, devolver o nosso dízimo, a gente também está falando de amor. Porque se a gente tem um Deus que aqui na palavra dele fala que Ele é fiel, mesmo quando a gente é infiel, é porque Ele nos ama incondicionalmente, a ponto de morrer numa cruz por nós, por mim e por cada um que está aqui. Ele não precisa do nosso dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele não precisa da nossa oferta, Ele não precisa da quantia que for, não importa, porque Ele é dono de tudo. Mas a gente faz por amor. E quando a gente ama, a gente quer que outras pessoas também sejam impactadas por esse amor, para que Deus também possa operar na vida delas. A gente está aqui como uma família espiritual. Deus está cuidando de nós através de nós também. Aos sábados, na semana, no WhatsApp, na mensagem que a gente envia, na oração que a gente oferece para um amigo. Então que a gente possa doar e devolver aquilo que é do Senhor,
sempre pensando que o único objetivo disso é para que o Evangelho atinja mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o que é amor, porque o mundo não tem amor para oferecer para a gente. O mundo, ele tira tudo que a gente tem, ao ponto da gente um dia olhar e falar: Deus, isso aqui não serve para mim. Então, que a gente possa refletir agora. É um momento que os diáconos vão passar salvas, a gente pode fazer a devolução, devolver os nossos dízimos, doar as nossas ofertas, que a gente possa fazer isso com amor, pensando aonde o Evangelho vai chegar, na felicidade de alguém que um dia vai ter um encontro real com Deus, assim como a gente já teve. E por isso que a gente está aqui adorando, louvando e servindo. Para você que está em casa e está nos assistindo, você pode fazer através do QR Code que está na tela. E o e-mail você pode também enviar discriminado a quantia do seu dízimo e oferta. E lembrando que quem quer participar do Projeto 48 pode enviar a sua doação no final com 48 centavos. Obrigada. Com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que seja infinito.
Pai, obrigada porque a gente está aqui, obrigada porque a gente tem a oportunidade de te adorar, de te louvar e de enaltecer o teu nome. Abençoe esses dízimos e ofertas, que eles possam atingir mais vidas, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer o teu infinito amor, Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu quero compartilhar um texto com você que eu gosto muito. Está no livro de Salmos, o capítulo é o 121 e os versos é de 5 a 8, e diz assim: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Essa é uma certeza que precisa tranquilizar o nosso coração, porque nós somos cuidados pelo Senhor. E é nos detalhes, sabia? Em tanta coisa. Eu estava pensando um pouquinho no que aconteceu hoje já comigo. Como Deus é bom. A gente teve um culto com o Ministério de Louvor. Começou com um café da manhã gostoso, e a gente fez um culto especial. Traçamos algumas metas e planos de adoração que a gente gostaria de atingir para esse ano, se Deus assim permitir. Depois tivemos um almoço especial, e aí eu saí meio que correndo para cá, porque estava tudo no meu carro, bateria, piano, carro carregado de coisa. Cheguei aqui esbaforido, descarregando as coisas do carro. E logo quando eu entrei na igreja, eu encontrei a Elsie. Ela me deu um abraço muito gostoso. Eu me senti muito abençoado pelo seu abraço, Elsie, hoje. Estava com saudade disso. Fazia um tempo que a gente não se encontrava, né? E eu me senti cuidado por Deus no teu abraço. Olha como Deus é bom. Ele cuida da gente. Eu quero cantar essa canção com você. Se levanta aí. A gente vai falar do cuidado de Deus e da importância que nós precisamos dedicar a esse cuidado, o reconhecimento a esse cuidado. Então cante conosco e cante pensando nos detalhes em que Deus tem cuidado da sua vida, no que te trouxe aqui essa tarde. Pense nisso enquanto você canta esse louvor a Deus. Ela começa assim, ó. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E Ele cuida, né? Então canta assim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas.
Tá chegando na Páscoa, né? Eu tô escrevendo um musical de Páscoa. Tentei fazer isso aí. No ano passado eu tinha escrito um musical de Natal e eu tava comparando as duas experiências. Escrever de Natal foi feliz, foi prazeroso, foi gratificante. Escrever sobre esse acontecimento que dividiu o mundo, que marcou a história da humanidade para todo sempre, o milagre do nascimento de Jesus. E é uma festa, é uma celebração. Nasceu o amor, era o nome da cantata de Natal. Na de Páscoa agora, o sentimento que tem me tomado tem sido diferente. Um pouco de angústia misturado com um tanto de gratidão que eu não consigo nem explicar. Porque quando você pensa no tamanho do sacrifício de Jesus para nos salvar, o confronto cósmico imensurável entre o bem e o mal acontecendo ali, e para que o bem tivesse vitória, para que ele fosse vitorioso e para que a graça nos alcançasse, precisou acontecer a maior tragédia que esse mundo já viu, que foi a morte daquele puro santo, aquele ser que não se furtou e se entregou completamente por mim e por você. Escrever sobre isso tem rasgado meu coração no meio de gratidão e de vergonha, de culpa, de dor, porque uma porção dos meus pecados estavam manchando aquele pedacinho da cruz também. Tem uma música que entrou pro musical de Páscoa. Ela é uma música antiga já. Eu cantava ela há bastante tempo, fiz ela há muito tempo. E tem uma frase dela que diz assim: o sempre, sempre coube na palma de sua mão. Início, meio e fim, em tudo está na direção. Nada é despercebido aos olhos daquele que tudo vê. Mesmo pequenos habitantes de um planeta azul, de nós o incomparável se fez um. E esse verso termina dizendo: nada jamais se igualará ao que ele fez por nós. E foi difícil cantar isso na gravação, porque eu não cantava essa música com a Camila há muito tempo. E quando a gente cantava, nós cantávamos com algumas pessoas que a gente ama demais e que não fazem mais parte dessa comunidade da fé. E como foi difícil cantar isso, né? Mas o bonito desse sacrifício é que essa graça, ela alcança todos de forma irrestrita. E enquanto a gente gravava, né, amor, essa semana esse kit de ensaio para o pessoal aprender, eu ficava pensando e pedindo para que a graça de Cristo alcançasse a esses que a gente tanto ama e que não estão mais aqui com a gente. E pela misericórdia dele, ele alcança. A gente vai cantar desse amor agora, que é irrestrito. E eu peço que você cante entendendo que essa graça é para você. Ela está ao alcance da tua oração. Não importa o quão distante você acha que está, essa graça te encontra. Tira a bagunça que o mundo fez com você, e nada jamais poderá te afastar do amor de Deus. Essa é a promessa dele. Então cante conosco assim: o amor me ama, o amor me amou. Estava longe, ele me alcançou. Pra não mais me preocupar com quem eu sou e me ocupar de quem eu posso ser, vou a ti pra me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, olho pro chão. Na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele, eu sei quem sou. Sou teu.
Canta comigo mais um pedacinho do refrão assim, ó. Vou a ti pra me entregar. Tu vens a mim por me amar. Na vergonha de quem sou, na bondade de quem és, me estende a mão e me alcança. Por mais profundo que eu esteja, me alcança. Me faz voar junto do amor. Estando nele eu sei quem sou. Sou teu. Como conforta o nosso coração, Senhor, sabermos que somos teus. Sabermos que o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, preparando nossa mente, o nosso coração, para recebermos a tua palavra, o pão da vida. Que de fato, ó Deus, nós possamos ter um encontro real e transformador com Cristo. Que nós possamos sair daqui transformados. Que aqueles que chegaram aqui angustiados possam sair daqui em paz. Que aqueles que chegaram aqui sofrendo possam sair daqui com esperança. Que aqueles que chegaram com o coração partido possam sair daqui refeitos pela graça maravilhosa que nos alcança. Fala conosco, ó Deus, toca o nosso coração e continua com a gente em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde para você. Como é bom te receber aqui. Essa é a Nova Semente, uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que existe com o propósito de que a cada encontro, não importa onde ele seja, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. E aqui a nossa gratidão à Igreja Central de São Paulo, que tem aberto as suas portas para nos receber sábado após sábado, e a nossa profunda gratidão porque eles nos têm acolhido, têm nos dado todo o suporte que precisamos. E aqui então o nosso sincero agradecimento a toda a liderança, ao pastorado e aos membros da Igreja Central de São Paulo. Nós esperamos que em breve nós estejamos na nossa nova casa. Eu não sei se você tem passado lá pela rua Cubatão, mas eu quero pedir a ajuda dos meus amigos da mídia para mostrar para você como é que está ficando a nossa casa. E ela está linda de fato. E eu vou te dizer uma coisa. Amém. Deus é bom. Uma visão um pouquinho mais no pôr do sol ali. E eu vou te dizer uma coisa. Se você não passou lá ainda, passa. Sei que meu amigo Nery vai passar lá depois do culto aqui para dar uma olhada. Vale a pena porque a foto ela não representa tudo que é. Você vai ter uma outra impressão quando você entrar ali naquela quadra onde ficava a nossa igreja, onde está a nova igreja, e você olhar para aquele novo prédio ali, de fato, tem sido uma bênção, tem sido de encher o coração. A gente sabe que todo mundo está muito ansioso, e muitas perguntas surgem, os nossos líderes são bombardeados o tempo todo, quando é que vai ser? E se você está lá no nosso canal do do WhatsApp, ou então no nosso perfil do Instagram, você viu que a gente não teve muitas atualizações ainda? É porque a gente não tem a informação precisa que a gente gostaria de ter. Mas aí eu vou dar um spoiler aqui, lembrando que ainda não é um anúncio oficial. É só uma projeção, uma perspectiva para que você possa aí acalmar o seu coração. Nessas próximas 2 semanas, nós vamos começar um processo de instalação da iluminação e do som. Então, junto com isso, toda a parte de acústica da igreja vai ser instalada nessas próximas 2 semanas. Existe uma surpresa que vai ser só para o dia da inauguração mesmo. Só que essa surpresa ela vai chegar só dia 17 de abril. Então, antes disso, não dá para a gente ter o culto lá, que é imprescindível. E talvez fique muito em cima para fazermos o culto dia 19. Então, nós estamos trabalhando, veja, não é uma data oficial ainda, mas é uma projeção de que no dia 26 de abril
É isso mesmo? Sábado 26 de abril? Sábado 26 de abril, nós possamos fazer o nosso primeiro culto lá. Então, antes disso não vai ser possível por conta das instalações, por conta de alguns materiais que chegarão ainda em meados de abril, mas a expectativa é para que no dia 26 de abril nós possamos estar lá, se tudo correr bem, se tudo correr dentro do planejado, ok? Agora uma data você já pode cravar aí na sua agenda, que é a data de 10 de maio. 10 de maio vai ser a cerimônia oficial de inauguração do novo prédio. Então nós teremos a presença de vários convidados, estamos convidando também, esperamos que eles tenham agenda para isso, pastores que já passaram pela Nova Semente também, para estarem presentes conosco. Então, dia 10 de maio, coloque aí na sua agenda para você participar com a gente, então, da cerimônia de inauguração da nova sede. Amém? Continue orando por isso, continue ofertando para isso, para que nós possamos de fato arcar com todas as responsabilidades que nós temos, para que em breve nós possamos estar lá no nosso novo prédio. E agora, indo para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, eu gostaria de perguntar, e se a resposta for sim, você responde com amém, tá bom? Ao invés de sim, você diz amém, se a resposta for sim para você. Se eu dissesse para você que Deus diz na Bíblia que Ele tem um plano para você, você acreditaria nisso, sim ou não? Amém. Se eu dissesse que na Bíblia Deus diz que tem uma bênção especial preparada para você, você acreditaria nisso, sim ou não? Se eu dissesse para você que na Bíblia Deus disse que se for preciso, Ele é capaz de abrir o mar para fazer você passar, você acredita nisso, sim ou não? Você acreditaria se eu dissesse para você que na Bíblia Deus disse que Ele estaria com você em todos os momentos da sua vida? Ih, desanimaram aí? Vamos para o sim então, sim ou não? Pode ser? Então sim ou não? Você acreditaria se eu dissesse para você que na Bíblia Deus prometeu estar com você todos os dias da sua vida? Muito bem. Se eu dissesse para você que na Bíblia Deus diz que vai ajudar você a vencer todas as suas provações, você acreditaria nisso? Se Ele dissesse que Ele não vai deixar você ser tentado para além das suas forças, você acreditaria nisso, sim ou não? E se eu dissesse que Deus ouve todas as suas orações e Ele prometeu fazer sempre o melhor por você, você acreditaria nisso, sim ou não? O quanto você acredita nessas coisas? Que todas as respostas foram positivas. Você disse acreditar em cada uma dessas promessas de Deus na sua palavra. O quanto você acredita de fato dessas promessas? Quanto você de fato crê que Deus age, que Deus pode abrir o mar na sua vida, que Ele vai cuidar de você em todos os momentos, que Ele vai ajudar você a vencer toda e qualquer provação, tentação. O quanto você acredita nisso? Enquanto você pensa aí, eu quero contar uma história que aconteceu numa igreja nos Estados Unidos. Ao lado dessa igreja havia um prédio comercial. E o empresário comprou esse prédio porque ele estava com o intuito de abrir ali um novo negócio. Só que esse novo negócio que ele queria abrir era um bar, uma casa noturna. E isso era porta com a igreja. E aí aquela igreja entrou numa crise, ela falou, e agora? Tem um bar aqui do lado da nossa porta, uma casa noturna. Como é que vai ser isso? E essa igreja começou a ficar preocupada agora. Como é que ia ser o contexto deles com tudo aquilo? O que eles resolveram fazer? Marcar uma reunião de oração para orarem contra o dono do empreendimento, contra o prédio, contra o que ele pretendia fazer ali. Para surpresa de todo mundo, na noite daquela reunião de oração, uma forte tempestade começou com muitos trovões e relâmpagos. E um desses relâmpagos atingiu esse prédio que acabou sendo destruído em chamas. E sabe o que aconteceu? Dr. Ricardo, Dr. Diego aqui, o empresário processou a igreja.
porque ele ficou sabendo da reunião de oração. E aí um raio atinge o prédio dele acaba em chamas e ele processa a igreja. Curioso isso. Já defenderam algum caso assim? E aí o interessante é você, a Janaína aqui também da área do direito, o interessante é você ver qual foi o primeiro comentário feito pelo juiz logo na abertura desse julgamento. E ele disse o seguinte: este, sem dúvida, é um dos casos mais difíceis que já julguei em toda a minha carreira. E a razão é a seguinte: é que de um lado, eu tenho um empresário que está completamente convencido de que Deus respondeu à oração da igreja, e do outro lado, eu tenho uma igreja que não acredita ou que defende a ideia de que Deus não respondeu. Quanto você acredita nessas promessas? O quanto você acredita naquilo que Deus é capaz de fazer e naquilo que Deus realmente prometeu fazer? Nós estamos no meio de uma série, essa série vai até quando nós entrarmos na nova igreja, é a série Escola do Deserto. Nós estamos como o povo de Israel, esperando Canaã. E hoje eu quero refletir com você em mais uma dessas histórias que aconteceu no período do povo no deserto. E dessa história quero tirar algumas lições para a nossa vida. Então, se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. É uma história conhecida, e eu quero dessa história tirar 7 lições para a nossa vida. 7 lições dessa escola do deserto, a respeito de crer nas promessas de Deus, a respeito de confiar que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Números capítulo 13, versículo 1, e a Bíblia nos diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Eu quero aqui trazer a sua atenção para algo que Deus disse, que na verdade era só uma ratificação de Deus, que era só uma confirmação de Deus a respeito do que Ele já tinha dito muito tempo antes. Você percebeu o que Deus lembrou o povo aqui nesse verso? E Ele orienta Moisés dizendo: mande que espias vão lá espiar a terra, terra esta que eu vou dar. Deus não diz terra esta que vocês vão conquistar com muita luta, com muito esforço. Deus diz para eles espiarem a terra que Deus lhes daria. Quem prometeu dar a terra foi Deus. Deus já tinha assegurado para eles que ia dar a terra para o povo. Isso não requeria do povo alguma ação, para além disso, de confiar que Deus faria com que isso acontecesse. Isso já tinha sido dito pelo menos 400 anos antes. Se você for lá em Gênesis capítulo 15, mas deixa números marcados aí, que a gente volta para lá. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Abri em Êxodo aqui. Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Olha o que Deus tinha dito para Abraão 400 anos antes. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Deus já tinha predito que os tiraria do Egito e que os traria de volta a Canaã, terra que tinha pertencido a Abraão. E agora, em Números, quando Deus orienta Moisés para que os espias
Vão até lá, espiem a terra. Deus vai dizer: espiem a terra, que eu darei aos filhos de Israel. Deus tinha prometido que Ele daria a terra. E só indo lá para o final, para depois a gente voltar aqui, Deus leva tão a sério as suas promessas, que quando eles começam a conquistar a região de Canaã, vocês vão se lembrar, quando o povo começa a marchar em torno de Jericó, e as muralhas de Jericó vão cair, e o que é que o povo precisou fazer? Somente marchar ao redor. Porque Deus prometeu que lhes daria a terra. Quantas batalhas não foram vencidas pelo anjo do Senhor, evidências suficientes para o povo simplesmente acreditar que Deus poderia lhes dar a terra prometida. Eles saem do Egito. 15 meses, quase 1 ano e meio depois, eles estão ali em Cádiz Barneia, eles estão ali às margens de Canaã, quando esse relato vai acontecer. 1 ano e meio depois, eles poderiam entrar na terra e desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha planejado, que Deus tinha sonhado para eles. E os espias são selecionados, e eles vão então espiar a terra. Terra esta que Deus tinha dito que lhes daria. E olha só o que vai acontecer. Eu vou ler primeiro o trecho todo desse relato, e depois eu vou voltar em alguns versos. Olha só o relato dos espias, em Números capítulo 13, a partir do verso 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, ou no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. E alguns estudiosos relatam que para você carregar um cacho de uva em Canaã, eram necessários 2 homens para se carregar um único cacho de uva. Você imaginou a qualidade dessa terra? A prosperidade dessa terra, desse lugar. Versículo 28, mas o povo que habitava, ou melhor, o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse foi o contexto dos 40 dias espiando a terra, e depois do relato desses 12 espias, 10 deles com um relato extremamente negativo, medroso, covarde, porque diziam: é terra de gigantes, é uma terra poderosa que devora os seus moradores, nós nada poderemos contra elas. E aqui eu quero tirar a primeira lição dessa escola do deserto, dessa experiência tida pelo povo. As palavras, elas têm o poder de moldar a sua atmosfera espiritual. As palavras de um líder, as palavras de um amigo, as palavras de um pai, de uma mãe. Quais são as palavras que têm sido proferidas da sua boca? Porque as palavras que saem da nossa boca, elas têm o poder de moldar a nossa atmosfera espiritual. Elas têm o poder de direcionar a nossa comunidade de fé. Quais são as palavras que você tem proferido? Aqueles 10 espias, eles voltam com uma visão medrosa, covarde,
E se esqueceram daquilo que Deus tinha dito, porque Deus disse claramente: a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ele tira essa responsabilidade de Deus, traz para si, traz para o humano. E aí dentro desse aspecto se acovardam, se é pequeno. E a Bíblia diz que eles começam a falar mal da terra que haviam visto. Como podem falar de uma terra tão próspera, de uma terra tão abundante, de uma terra tão sonhada e tão desejada? Quais palavras têm saído da sua boca? Quando termina o culto e você vai para casa, com quem você volta? Qual é a conversa do caminho? É se o sermão te agradou ou não? É se o sermão foi bom ou não? É se o louvor cantou afinado ou não? Existem pessoas que só criticam. Existem pessoas para as quais ninguém presta. Você conhece gente assim? Não precisa cutucar não. Que aqui na Nova Semente não tem essas coisas. Qual é a atmosfera que você tem criado? Quais são as palavras que você tem proferido? Quando alguém chega com uma nova ideia para você, você é daqueles que jogam um balde de água fria. Porque as palavras, elas têm poder. E da nossa boca precisam sair palavras edificantes. Palavras que construam, que promovam, que motivem, que enobreçam. Não palavras torpes, palavras que desanimem. Os líderes da Nova Semente sabem, os pastores da Nova Semente sabem. E o nosso combinado é que quando alguém procurar por cada um de nós, a primeira resposta tem que ser sim. Para um projeto, para uma ideia, para uma ação, para uma reunião, para tudo. E se não der, juntos nós vamos descobrir que existem impossibilidades, mas do contrário, a primeira palavra tem que ser sim. Nós temos que estar dispostos a construir quais são as palavras que saem da sua boca. Quando alguém vem compartilhar alguma coisa com você, você dá uma palavra de fé e de esperança, ou você piora dizendo: a coisa não está fácil mesmo. Esses homens acabaram usando a sua perspectiva, a sua palavra, e eles acabaram contaminando o povo. E a lição que a gente aprende com essa primeira postura deles é que a murmuração contamina mais, ou envenena mais, do que as serpentes do deserto. Você tem murmurado, tem reclamado de tudo, tem esquecido de olhar para aquilo que Deus tem feito na sua vida, tem esquecido ou deixado de contemplar as promessas que Deus fez e só reclama. Nada está bom. Será que você não consegue mudar a perspectiva e entender que mesmo que as coisas não aconteçam da maneira como você gostaria, Deus tem um plano, e se Ele prometeu que vai cumprir algo na sua vida, deixa com Ele, Ele vai fazer. Agora para de murmurar. Essa era a especialidade do povo de Israel, e talvez seja a nossa especialidade também. Antes de murmurar, procure ver Deus agindo, procure ver o que Deus pode fazer. E aqui dentro desse depoimento deles, de que é terra de gigantes, a opinião desses 10 espias covardes e medrosos acabam contagiando todo o povo e convencendo o povo de que eles não devem ir e conquistar a terra, porque eles enfrentarão muitos desafios, muitos obstáculos. E aqui uma outra lição que nós vamos aprender com eles é que a maioria, ela pode estar errada quando não anda com Deus. Tem gente que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Lê do engano. Se esse povo não andar com Deus, a sua voz não poderia estar mais longe de representar a voz de Deus do que ela está. Nem sempre a maioria está certa. Principalmente quando essa maioria não anda com Deus. Ali eles eram maioria. E a maioria não poderia estar mais enganada do que eles estavam. A vontade de Deus nem sempre acompanha a opinião da maioria. Por isso é preciso discernir as coisas com base na fé e na palavra. Por isso que a nossa direção, a nossa opinião, como corpo de Cristo,
ela precisa estar fundamentada naquilo que Deus já revelou para cada um de nós. Então põe à prova todas as vozes que você ouve. Põe à prova todas as opiniões que você ouve. Se elas estão de fato de acordo com a palavra de Deus. No capítulo 14, a Bíblia vai revelar para nós o que esse depoimento desses 10 espias gerou no coração do povo. O tamanho do impacto desse relatório negativo que eles deram, do medo deles. Olha só o que está escrito em Números capítulo 14, versículo 4. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. O deserto não era o plano original de Deus. O plano de Deus era Canaã. Mas diante disso, nós podemos ver que enquanto Deus queria Canaã, o povo escolheu o Egito. E é muitas vezes essa escolha que nós fazemos. Enquanto Deus quer algo sublime, algo especial para cada um de nós, nós ficamos andando em círculos e queremos voltar muitas vezes para o Egito. Daquilo para o que Deus nos libertou, ou sobre o qual Deus nos libertou. Será que isso tem sido algo recorrente na sua vida? Deus já te tirou de tantas situações e de tantas condições, mas quando o seu primeiro sonho é frustrado, quando a primeira dificuldade aparece, o que você quer é voltar para lá, é voltar para o Egito. Deus queria Canaã, mas o povo escolheu o Egito. Deus, ele sempre vai planejar e vai projetar coisas maiores para nós. Porque ele disse lá em Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Ele disse lá em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, e são pensamentos de paz, não de mal, para dar para vocês um futuro e esperança, e o futuro e a esperança que Deus quer plantar no nosso coração sempre será maior do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Deus sempre fará infinitamente mais. E aí nós temos uma escolha para vivermos aquilo que Deus quer como plano para a nossa vida, ou voltarmos para o Egito. O povo, diante da murmuração daqueles 10 espias, acabaram desejando voltar para o Egito. E isso parece se repetir muitas vezes na nossa experiência. Quando nós não estamos dispostos a obedecer Deus no tempo dele. Ou aceitar as coisas, a maneira de Deus e no tempo de Deus. No mesmo capítulo 14, versículos 22 e 23. Olha o que vai ser proferido sobre esses 10 espias e sobre todo aquele povo. Números 14, 22 e 23. Nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Aqui Deus executa juízo, porque tamanho foi o impacto da murmuração e do descontentamento do povo, que Deus, conhecendo os seus corações, pôde ver onde a incredulidade os tinha levado, e Deus executa juízo sobre estes, permitindo que eles pereçam no deserto e não entrem em Canaã. E isso nos traz mais uma lição, a lição de que a incredulidade, ela pode nos fazer perder bênçãos que Deus tinha preparado para nós. Será que você já deixou de receber alguma bênção porque não teve condições de esperar o tempo de Deus e ver a maneira como Deus se manifestaria em determinadas situações? E olhou para elas apenas da perspectiva humana e quis resolvê-las com as suas próprias forças? Nós precisamos nos lembrar, queridos, que a incredulidade
ela tem o poder de fechar portas que Deus já tinha aberto. Será que você tem experimentado em algum nível esse tipo de incredulidade? Por isso eu perguntei lá no começo, a respeito daquelas promessas que Deus fez, o quanto você crê nessas promessas. Porque Ele prometeu que o pão não faltaria se você buscasse em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Agora você crê nisso? A ponto de mais do que buscar o salário, mais do que buscar o emprego, buscar o reino de Deus? Você crê nisso a esse ponto? Ou você acha que tudo depende de você? Até que ponto você crê nessas promessas e nessas verdades que Deus expressa através da sua palavra? E aqui a coisa começa a ficar mais séria, porque responder sim no coletivo aqui para não passar vergonha é uma coisa. Agora dizer não para propostas que vão te afastar de Deus é outra. Quando a coisa mexe aqui, a situação se torna diferente. Até que ponto você está disposto a crer que Deus realmente vai cuidar de você? Que Deus realmente prometeu ser o seu mantenedor, aquele que te sustenta, aquele que te mantém? Até que ponto você está disposto? Esses homens estiveram dispostos apenas quando viram gigantes, até virem os gigantes. Quando eles olharam para aquelas cidades fortificadas, para o povo daquela cidade, para aqueles homens enormes que estavam ali, o povo não teve mais disposição de acreditar. Até que ponto você está disposto a acreditar? E eu vou te dizer uma coisa, queridos. E digo isso por experiência própria, porque já enfrentei muitos desertos na minha vida. Existem lugares que se tornaram para mim os piores lugares onde eu já estive. Mas ao mesmo tempo os melhores, porque apesar de ser um duro deserto, ali eu aprendi a confiar em Deus como antes eu não confiava. E é por isso que eu digo para você, com toda a convicção do meu coração, por alguém que já experimentou isso na carne, de que muitas vezes nós não vemos o milagre acontecer, porque nós não esperamos o tempo de Deus. Muitas vezes nós não vemos o milagre acontecer, porque não respeitamos o tempo de Deus. Ele prometeu, mas vai ser do jeito dele, no tempo dele. E a questão é o quanto nós estamos dispostos a esperar pelo tempo dele, pelo cumprimento da promessa que ele fez. Esses 10 espias não estavam dispostos a confiarem a esse ponto. Mas louvado seja Deus, porque desses 12 espias, você lembra do nome de pelo menos 2 deles. O nome dos 10 covardes, medrosos, nós não sabemos, nós não temos essa lembrança. Mas de 2 desses homens, nós nos lembramos até o dia de hoje. E esses 2 homens são Josué e Caleb. Esses 2 homens olharam para essa situação da perspectiva correta. Esses 2 homens olharam para essa situação da perspectiva do que Deus tinha prometido. E eles depositaram a vida deles na palavra de Deus, daquilo que Deus tinha prometido. Porque Deus tinha dito, vão lá espiar a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E crendo que Deus lhes daria a terra. E quando Deus é por nós, e eles criam profundamente nisso, de que se Deus estava com eles, se Deus era por eles, nada poderia impedi-los de conquistarem a terra. É por isso que em Números capítulo 13, versículo 30, a palavra de Josué e de Caleb vão ser: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. Josué e Caleb, 2 homens de fé, 2 homens de coragem. E eles vão nos ensinar agora lições diferentes das lições dos demais espias. E a primeira lição que eles vão nos ensinar é que a fé vê o que os olhos não veem.
Enquanto os olhos dos 10 espias olhavam e viam gigantes, Josué e Calebe olhavam para o Deus que era muito maior. A fé de Josué e Calebe não nega os gigantes, mas ela é capaz de enxergar um Deus maior do que eles. Uma fé consciente, uma fé fundamentada, ela não ignora a realidade imposta sobre nós. Uma fé consciente, uma fé fundamentada, ela não é ignorante frente aos desafios da vida. Ela os enxerga, ela os consegue discernir. Mas a fé genuína e verdadeira, ela não fica olhando só para os problemas ou só para os gigantes, mas ela consegue ver além. E esse ver além é enxergar um Deus que é maior do que todo e qualquer problema que nós podemos enfrentar. Essa era a perspectiva de Josué e de Calebe. O problema era real, o problema existe. Humanamente falando, talvez fosse inviável, impossível até, mas não aos olhos de Deus. Não para o Deus que criou esses gigantes, não para o Deus que reina sobre os gigantes. Essa foi a mesma perspectiva e a mesma visão de Davi no desafio contra Golias. Porque enquanto o exército todo estava se entendendo como soldados de Saul, Davi, tendo a perspectiva correta, ele vai para o embate contra Golias, em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Ele não se identifica como um soldado de Saul, mas ele se identifica como um soldado do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos. E quando você olha para o problema dessa perspectiva, as coisas mudam de figura. Alguém já disse certa vez, né? Não conte a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Eu não concordo completamente com essa frase, no sentido de que pode dizer para Deus os seus problemas, não há problema algum nisso. Mas o que essa frase quer nos trazer é o entendimento de que Deus é maior, de que para Deus não existe impossível. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu: sejam fiéis nos dízimos e das ofertas, e provai-me nisso, se eu não abrir as portas do céu e derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas. E aí quando você recebe lá o seu pagamento, o seu salário, até que ponto você crê nisso? Que Deus vai abrir as comportas do céu e derramar sobre você bênçãos sem medida, até a hora de separar os 10%? Na hora de ver essa parte sendo separada, a sua fé vai para onde? Será que reina a incredulidade nesse momento? Quando no seu trabalho você é chamado a trabalhar nas horas sagradas do sábado, onde está a sua fé? O que é que a sua fé te permite ver? Ela te permite ver só o problema? Ou ela te dá condições de ver um Deus que é muito maior do que os seus problemas? Ou ela te permite ver um Deus que pode transformar toda e qualquer situação? Até que ponto você está disposto a confiar? Até que ponto você está disposto a encarar e a enfrentar os seus gigantes? Até que ponto você está disposto a descansar na certeza do cumprimento das promessas de Deus? Até que ponto? Josué e Calebe, eles têm muito a nos ensinar. Eles também vão nos ensinar que Deus honra os que permanecem fiéis, mesmo que sejam minoria. Deus honra a fé de quem permanece fiel. E talvez você já tenha ouvido falar que você com Deus sempre serão maioria. Não importa quantos estejam do outro lado, não importa quantos estejam indo do sentido contrário, você e Deus sempre serão maioria. Deus vai honrar a fé de Josué e de Calebe, porque em Números capítulo 14, versículo 30, quando ele está dizendo que aquela geração incrédula não vai entrar na terra prometida, Deus vai dizer o seguinte: vocês não entrarão na terra na qual jurarei que os faria habitar, com exceção de Calebe, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Nun.
Deus honra a fé daqueles que permanecem fiéis. A fidelidade, ela pode te isolar por um tempo, mas ela te fará entrar em muitos lugares onde outros não entrarão. Ser fiel muitas vezes pode ser remar contra a correnteza. Ser fiel muitas vezes é estar sozinho com as suas convicções. Mas o que essa história que aconteceu lá no deserto vai ensinar para mim e para você é que a fidelidade, ela pode te isolar por um tempo, mas ela vai te permitir entrar onde muitos não entrarão. Ela vai te permitir experimentar algo que muitos não experimentarão, porque não tiveram condições de perseverar, porque não tiveram condições de suportar. O convite de Deus para aquele povo era simplesmente: descansem na minha promessa, porque eu vou dar a terra para vocês. Mas não foram capazes de perseverar na promessa. Mas para aqueles que permanecem fiéis, estes poderão entrar em lugares que outros não poderão. E a última das 7 lições: Deus se agrada de quem anda por fé. Números capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Que é uma terra que emana leite e mel. Deus se agrada daqueles que andam em fé. E a fé é o passaporte para as promessas de Deus. Fé é o instrumento pelo qual nós veremos o agir de Deus. Fé é a base, é o firme fundamento que nos permitirá vermos milagres acontecendo. Fé. Quanta fé você coloca nas promessas desse Deus? Até que ponto você está disposto a ir? Até quanto você está disposto a resistir? O quanto você está disposto a esperar, mesmo que os seus olhos não vejam? E agora, eu quero terminar voltando às perguntas do começo. Se eu dissesse para você que Deus tem um plano para você, você acredita nisso, sim ou não? Você está disposto a depositar a sua confiança nesse Deus? Porque 40 anos se passaram. Essa geração incrédula, ela pereceu no deserto. Mas 40 anos depois, quem estava ali em pé para conquistar Canaã? Josué e Caleb. Josué e Caleb. E esse Caleb, um homem de muita fibra, porque tinha um monte, o Monte Hebron, e ele disse assim: eu quero aquele lá que é terra de gigantes mesmo. E você sabe o que aconteceu 40 anos depois? Eles marcharam em volta de uma cidade, e as muralhas caíram, não restando pedra sobre pedra, sem ninguém encostar um dedo sequer. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que ia dar a terra para o seu povo. Amém. Porque Deus disse. Porque Deus falou. E o que Ele falou se cumpriu. Deus prometeu que iria cuidar de você. Deus prometeu que não haveria provação que duraria para sempre na sua vida. Deus prometeu estar com você em todos os momentos, até aquele dia quando Cristo Jesus voltar. Ele prometeu que você nunca, jamais estaria sozinho um dia sequer. Deus prometeu que o poder dele está à minha e à sua disposição para vencermos o mal. Ele prometeu. Ele prometeu que nada do que é essencial para a nossa vida nos faltaria.
Assim como o salmista pôde ver. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Sabe por quê? Porque Deus prometeu. E Ele falou: não andem ansiosos com relação ao que vocês vão comer, beber ou vestir, que é símbolo daquilo que é essencial para a nossa vida. Ele disse: olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. Eles não plantam, eles não colhem, contudo, o Pai Celeste a sustenta. Não valeis vós muito mais do que as aves? Por que é tão custoso acreditar nisso? O que está te impedindo de acreditar nisso? De confiar nessas promessas? Deus tem um plano para você. Deus tem uma bênção especial preparada para você. E Ele prometeu que existe um céu nos aguardando. Quantas fichas você vai colocar nisso? Quanto da sua vida você está disposto a apostar nisso? Para buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Para deixar todo o resto aos cuidados dele, você se preocupar com isso só. Esse é o convite. Para que você confie nas promessas. Mais do que confiar nas promessas, confiar no Deus que nos deu essas promessas. Porque Ele é fiel. E assim como o povo habitou Canaã, eu espero um dia habitar na Canaã celestial, junto com você. Mas para isso eu convido que você, junto comigo, aposte todas as fichas da sua vida nisso. Para que você mergulhe de cabeça. Para que você se entregue de todo o coração. E confie até o momento de ver o poder de Deus se manifestando, seja qual for a circunstância. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel e cumprirá as suas promessas. Nós vamos cantar a respeito disso agora. Então declara isso para Deus. O quanto você confia nessas promessas. O quanto você quer entregar-se por essas promessas. E ao final eu quero orar com você. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, cantam assim? Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim,
meus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Querido Deus, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre o que prometeu. Mas nós, pequenos como somos, muitas vezes relutamos em acreditar, relutamos em perseverar e esperar o teu tempo, a manifestação do seu poder. E quantas coisas não deixamos de experimentar como fruto disso, dessa incredulidade, dessa falta de coragem, de intrepidez. Transforma o nosso coração, Deus, e faz de nós servos, discípulos capazes de esperar no seu tempo, no tempo da sua provisão. Ajuda-nos a descansarmos confiantemente nas suas promessas. E se elas ainda não se cumpriram, que nós possamos, através do agir do teu Santo Espírito em nós, desenvolvermos a perseverança e aguardarmos até a manifestação do seu poder. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor prometeu que tem um plano para cada um de nós. Muito obrigado porque o Senhor prometeu que não haveria aprovação que duraria para sempre. Muito obrigado porque o Senhor prometeu que seria o nosso pastor e que jamais nos faltaria. Nós te agradecemos, ó Deus, por ter o Senhor todo instante ao nosso lado. Nós te agradecemos porque o Senhor prometeu que há um céu nos aguardando. E nós queremos depositar todo o nosso coração nessa promessa. Que o Senhor nos dê condições de descansarmos na certeza do teu cuidado, de confiarmos e vivermos única e exclusivamente pela tua palavra, e que essa palavra nos leve ao cumprimento do teu propósito para a vida de cada um de nós aqui. Estenda a sua mão sobre o seu povo, abençoa-nos, continua cuidando de nós, pois entregamos a nossa vida completamente em suas mãos e o fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus. E que na presença dEle você tenha um bom restante de noite e uma boa semana. Quem sabe você poderia desejar isso para quem está do seu lado também. E enquanto você faz isso, você fica mais um pouquinho com o louvor e a banda da Nova Semente.